Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Agora é o Senhor quem vai falar palavras que transformam nossas vidas. Cantemos com alegria e louvor A palavra que fecunda nossa vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Logo que Judas saiu, Jesus disse: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará em breve. Filhinhos meus, por um pouco apenas, ainda estou convosco. Vós me haveis de procurar, mas, como disse aos judeus, também vos digo agora a vós: para onde eu vou, vós não podeis ir. Dou-vos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu tenho amado. Assim também vós devereis amar-vos uns aos outros. Nisso, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho Sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Sentados, amados irmãos, amadas irmãs, bendito seja o nome do Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo, hoje é o 5º domingo do tempo da Páscoa. 5º domingo, irmãos, 5º domingo. E hoje a palavra do Senhor é uma palavra que nos fala muito forte ao coração. Primeira leitura, livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 14. Vamos entender essa palavra. O apóstolo Paulo nos ensina, irmãos, que todos nós passamos por muitas tribulações. Todos nós passamos por tribulações. O próprio Senhor Jesus nos ensina isso no final do capítulo 16 do Evangelho de São João. Ele nos ensina justamente isso. Ele diz aos apóstolos, preparando o coração deles: no mundo vocês haverão de ter tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Então nosso Senhor, Ele não diz que nós não teremos tribulações. Um dia eu liguei a televisão, fiquei vendo uma pessoa de outra igreja pregando, e a pessoa falava besteira, asneira, falando assim: olha, se você vier para a nossa igreja, você não vai ter mais tribulação, você não vai ter mais problemas. Irmãos, isto é propaganda enganosa. Tem que ligar para Procon, né? Procon, propaganda enganosa. Tem que ligar para o Procon urgente, irmãos. Urgente. É mentira. É mentira. Ninguém pode fazer, irmãos, tal promessa. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele diz aqui muito bem, no Evangelho de João 16, no versículo 33, é palavra do Mestre, é palavra de Jesus.
Ele diz aqui, olha: no mundo, a vez de ter aflições, tribulações, dificuldades. E ele diz: coragem, eu venci o mundo. Então Jesus aqui, ele não promete que nós não teremos tribulações. Ele não promete que nós não teremos dificuldades. Pelo contrário, ele diz que nós teremos dificuldades, nós teremos tribulações. O que ele nos promete é a vitória sobre a tribulação. E o próprio Paulo nos ensina hoje. Ele diz aqui, olha, no capítulo 14, no versículo 22: é necessário entrarmos no reino de Deus por meio de muitas tribulações, de muitas aflições. Portanto, uma igreja que prega: olha, você vem para a minha igreja e você não vai ter mais tribulação, está indo contra a palavra. O que nós pregamos é que em Jesus e com Jesus nós temos vitória sobre a tribulação. E o gostoso, irmãos, e o delicioso, gostoso, é quando você vence a tribulação. Aquele gostinho de vitória, aquele gostinho de vitória, é maravilhoso isso. Quando você encontra a tribulação na sua vida, e você luta, e você ora, e você faz jejum, e você clama ao Senhor, e o Senhor dá vitória, e você passa, anda sobre a tribulação, você anda sobre a tribulação. É assim que o Senhor nos faz, irmãos. Quando o inimigo se levanta, como diz a palavra de Deus, em 1 Samuel 17, quando o rei Davi foi lutar contra o gigante Golias, assim nós devemos também, queridos. Irmãos, primeira leitura de hoje, Paulo nos ensina que por causa do anúncio do Evangelho, ele foi perseguido, ele foi maltratado. Um pouco antes da leitura de hoje, ainda no capítulo 14, um pouco antes da leitura, o que aconteceu? Paulo e Barnabé estavam numa cidade chamada Listra, presta atenção, igreja, essa passagem é maravilhosa. E diz a palavra de Deus que na cidade de Listra havia um homem aleijado das pernas, coxo de nascença, que nunca tinha andado. Paulo e Barnabé, olha que passagem maravilhosa da Bíblia. Paulo e Barnabé era amigo de Paulo, era companheiro de Paulo na evangelização. Paulo e Barnabé estavam numa cidade chamada Listra. Numa cidade chamada Listra. E eles estavam e viram ali em Listra, havia um homem aleijado das pernas, coxo de nascença, que nunca tinha andado. Diz a Bíblia, irmãos, que aquele coxo sentado ouvia Paulo pregar o Evangelho. Ouvia Paulo, porque Paulo, irmãos, Paulo era mestre. Paulo, ele tinha uma eloquência, uma sabedoria, e a Bíblia diz que quando ele falava, as pessoas ficavam admiradas com as palavras de Paulo. Tal era a sabedoria que havia naquele homem, no apóstolo Paulo. E diz a palavra de Deus que Paulo estava na cidade de Listra pregando o Evangelho, e ali no meio da assembleia havia um coxo de nascença, um homem que nunca tinha andado. Ele estava prestando atenção ao que Paulo falava. Irmãos, nós devemos prestar atenção no anúncio do Evangelho, na proclamação do Evangelho, da palavra, e na pregação da palavra de Deus. Às vezes eu fico muito triste quando alguém me fala: padre, na missa, na minha frente, ou ao meu lado, ou atrás, havia jovens, ou um casal, ou mesmo adulto, que durante a missa inteira, padre, falou, conversou, brincou a missa inteira. Você não tem noção a tristeza que eu sinto no coração. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele homem coxo de nascença prestava atenção no que estava sendo pregado. Meus amados, o Evangelho, a pregação do Evangelho, na pregação do Evangelho, nós devemos dedicar toda a nossa atenção. Atenção com o olhar, atenção com o coração, atenção com a mente, com os ouvidos.
Às vezes, há pessoas na igreja que na hora do anúncio do evangelho, da proclamação do evangelho, da pregação, não presta atenção. Sabemos disso. Mesmo aqui nesta missa, sabemos que há pessoas que vêm aqui na casa de Deus e não dá a mínima para a palavra de Deus, não dá a mínima atenção à palavra de Deus. É uma pena. É uma pena. Por quê? Porque vai fazer falta durante a semana a proclamação da palavra e a pregação da palavra. Às vezes a pessoa vem à igreja, vem à missa e não presta atenção na palavra, não dá a devida atenção à palavra de Deus. Quando sai da casa do Senhor, depois da missa, não lembra de nada do que aconteceu na missa, porque brincou, ou conversou, ou ficou brincando no celular, ou enfim. Ou seja, está desprezando a palavra de Deus, é desprezar o próprio Deus, é desprezar o próprio Deus. Aí a pessoa sai, e quando a pessoa tem uma dificuldade, um problema na vida, às vezes vai para qualquer igreja por aí, qualquer igrejola por aí, qualquer igrejola. Como a pessoa não tem consciência da fé, não tem maturidade na fé, como a pessoa não tem aquele suporte na fé para suportar a tribulação, ela vai. Mas o pior, quando ela chega lá, ela levanta a mão e diz assim: agora aceitei Jesus, agora aceitei Jesus, agora eu amo Jesus. Porque quando eu era católico, quando eu era católica, eu não conhecia Jesus. Quando eu era católico, eu não conhecia a palavra de Deus. Mas falta falar que quando era católico, era um católico relaxado, sem vergonha, que não dava devida atenção à palavra de Deus, que desprezava a palavra santa do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, essa pessoa que assim age, nunca foi um verdadeiro católico apostólico romano. Porque católico apostólico romano ama a palavra de Deus, ama a igreja, ama a Santa Missa. Vejam que aqui diz a Bíblia que aquele coxo de nascença olhava admirado quando Paulo estava pregando o evangelho. Não ficava brincando, não ficava lá no pátio brincando, batendo papo, não. Estava na casa do Senhor, olhando, prestando atenção do que Paulo estava pregando. A Bíblia diz que Paulo, fixando naquele coxo o seu olhar, e vendo que ele tinha fé para ser curado, Paulo disse em alta voz, olha lá, irmãos, novamente, o verbo levantar: levanta-te direito sobre os teus pés. E a Bíblia diz que o coxo de nascença deu um salto, diz a Bíblia, e se pôs a andar. Veja, irmãos, o poder que está nessa palavra. Paulo, olhando para aquele homem e vendo que ele tinha fé para ser curado, ele disse: levanta-te e anda. E a Bíblia diz, imagine a cena, até então aquele homem tinha as pernas completamente, irmãos, deformadas. Olha o poder de Deus, irmãos, olha o poder de Deus, igreja. Levanta-te e anda. E a Bíblia diz que aquele homem deu um pulo e começou a andar. Diz a Bíblia que a população de Listra, que era uma população na maioria pagã, acharam que Paulo e Barnabé eram deuses. Olha que loucura! E diz a Bíblia que eles queriam matar um touro em sacrifício a Paulo e Barnabé. A Bíblia diz que Paulo, quando viu aquele povo querendo adorá-lo, como se ele tivesse feito um milagre, como se o poder estivesse nele, a Bíblia diz que Paulo rasgou as suas vestes e disse: vocês estão loucos? Quem fez esse coxo andar foi o Deus Todo-Poderoso, adorem a Ele, eu sou um homem igual a vocês. E diz a Bíblia que a população daquela cidade ficou tão revoltada contra Paulo e Barnabé, que bateram, mas bateram tanto em Paulo, que Paulo foi jogado no lixo, fora da cidade. Eles achavam que Paulo havia morrido, tanto que eles bateram em Paulo. Tão machucado estava o apóstolo Paulo. É a leitura de hoje, irmãos. Por isso que Paulo diz hoje: para entrar no reino de Deus é necessário passar pelas tribulações, mas não ficar nas tribulações. Você tem que vencer as tribulações e sair deste vale de ossos secos. Sair.
A Bíblia diz em Ezequiel 37, que Ezequiel viu uma planície, um vale de ossos secos. E Deus disse: Ezequiel, ordena, profetiza. Ezequiel levantou a mão e profetizou. Os ossos foram se juntando, formaram esqueletos. Profetiza mais uma vez, Ezequiel. Ele profetizou vida, ele ordenou vida. A Bíblia diz que aqueles ossos começaram a ficar revestidos de pele e de pelo, de carne e pele. E assim eles se levantaram. Meu irmão, o teu lugar não é no vale dos ossos secos. Você tem que sair. Por isso que nós cantamos exaustivamente: levanta, levanta e anda agora. Levanta agora. Toma uma decisão na tua vida. Sai dessa situação. Sai desse vale de ossos secos, dessa situação que está te matando. Tenha coragem de romper com o pecado. Tenha coragem de romper com o vício. Sai desses ossos, sai deste vale. Deus não te quer sofrendo. Como diz aquela canção: eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem. Chuva de bênção Ele tem para te dar, com uma condição: você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então, o que? Levante, use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou. Só lembre que você é vencedor. Você não é ungido para perder. Com Cristo é vencer ou vencer. Não tem outra opção. Ou sai do vale, ou sai do vale. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória é para você. Você, olha, que está olhando para mim agora. Você, Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho neste mar, e você vai passar e cantar de lá. De lá onde? Do outro lado, fora do vale. Fora do vale. E você vai cantar, e cantar de lá: só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar quem? Os inimigos teus. Sai do vale. Sai do vale. Às vezes a pessoa, ela está tão acostumada com a derrota, que o rosto dela já demonstra derrota. Há algumas pessoas que eu conheço que são assim. Elas quando andam, até o jeito de andar já é um jeito de pessoa derrotada. A cara da pessoa, você olha, você fala: ai Jesus, eu acho que hoje foram 3 limões que ela chupou. Hoje não foram 2 não, foram 3. Porque a cara da pessoa. Não. Você tem que sair do vale dos ossos secos. Você tem que sair do vale dos ossos secos. Você tem que sair do vale dos ossos secos. Hoje na segunda leitura, irmãos, João, ele viu o céu, a cidade santa de ouro e de cristal, a cidade santa de Jerusalém. Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e que Jesus é o capitão. Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e que Jesus é o capitão. E os marinheiros que navegam ao seu lado dizem ser lavados o seu pobre coração. E os marinheiros, vocês e eu, que navegam ao seu lado dizem ser lavados o seu pobre coração. Olha que lindo isso. Jerusalém, que bonita és,
ruas de ouro, mar de cristal, Jerusalém, que linda, que bonita és, ruas de ouro, mar de cristal. Por estas ruas andarei. Você também. Ruas de ouro, mar de cristal. Por estas ruas andarei. Eu e você. Ruas de ouro, mar de cristal. A Bíblia diz aqui, irmãos, que no céu Deus vai enxugar todas as lágrimas. No céu, diz a palavra, não haverá morte, não haverá luto, não haverá grito, não haverá dor. Por isso, irmãos, eu não aceito alguém vir falar assim: olha, fulana morreu e está aparecendo em tal lugar, e a pessoa está angustiada, e a alma daquela pessoa, o espírito daquela pessoa está desesperado, porque a pessoa está chorando, e a alma está triste. Oh irmão, a Bíblia diz que no céu, onde estão os salvos, no céu, onde estão os nossos amados que já estão na eternidade, a Bíblia diz que no céu não haverá morte, não haverá luto, não haverá grito de dor, de sofrimento, não haverá nada disso. Então quando alguém vir falar, olha, a tua mãe, o teu pai, o teu avô, enfim, alguém que morreu da sua família, marido, esposa, filho, olha, a pessoa está aparecendo em tal lugar, e a pessoa está triste, porque vê você fala, em nome de Jesus, esta pessoa que faleceu, está na glória, está no céu, e lá no céu, não há luto, não há morte, nem grito, nem dor. Livro da Sabedoria, capítulo 3, versículo 1 diz: as almas dos justos estão na mão de Deus, e nenhum tormento os tocará. Por isso, queridos, quando alguém vier falar para você, olha, um dia a pessoa chegou para mim e falou assim: padre, eu quero que o senhor celebre missa, peço que o senhor celebre missa pela minha avó, porque a minha avó está aparecendo, e ela está muito triste, a alma dela ainda não encontrou a luz, essa coisa de paganismo aí. Então, padre, eu quero que o senhor celebre a missa. Eu falei, tá bom, como se chama? Aí falou o nome da avó. Eu falei, não, quem está precisando de oração não é a sua avó, quem está precisando de oração é você. Você está mais perdida nas trevas do que qualquer outra pessoa. A sua avó pertence a Deus, porque a Bíblia diz: no céu não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor. E hoje no Santo Evangelho, queridos, Evangelho de São João, no capítulo 13, o Senhor Jesus, Ele nos ensina a amar, 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 amar. Jesus disse: filhinhos meus, por um pouco apenas ainda estou convosco, vós me haveis de procurar, mas como disse aos judeus, também vos digo agora a vós: para onde eu vou, vós não podeis ir. Nosso Senhor está falando aqui claramente, irmãos, da sua morte. Por quê? Porque Jesus morreu às 3 horas da tarde na sexta-feira, foi sepultado à tardinha. Por isso que ele diz: vocês vão me procurar e não vou poder me encontrar. Não vou poder me encontrar, porque ele estaria sepultado. E ele diz aqui, olha: dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Olhem para a cruz. Olhem para a cruz. Alguém me pergunta: padre, o Senhor Jesus me ensina a amar as pessoas como Ele nos amou. E como foi que Ele nos amou? Aqui, a cruz. Morrer para as minhas vontades, para fazer feliz a outra pessoa. Quer um exemplo? Você já está deitado, está com sono, trabalhou o dia inteiro, já está deitado inclusive. Alguém bate na sua porta. É um amigo
que está desesperado, pensando até em suicídio, mas o Espírito Santo de Deus fez com que ele procurasse você, a sua casa, o seu refúgio, o refúgio dele é a sua casa. Bate na sua porta. Você está morrendo de sono, trabalhou o dia inteiro, amanhã vai ter que levantar muito cedo para trabalhar novamente, e você se levanta, mesmo com sono, mesmo cansado, abre a porta, dá um abraço no seu amigo, manda ele se sentar, senta-se ao lado dele e fala: meu amigo, eu estou aqui, o que está acontecendo? Conte comigo, fique aqui, o que está acontecendo? O que eu posso fazer para ajudar você? Ele vai desabafar. Talvez até naquele dia você nem deixe ele ir embora naquela situação, nervoso. Você fala: não, passe a noite aqui em casa, prepare ali alguma coisa para ele comer ou tomar, porque naquele desespero ele não comeu nada até aquele momento. E você fazia uma sopa ou um suco, enfim, e fala: não, fique aqui, durma aqui em casa hoje, amanhã você vai resolver seus problemas, hoje fique aqui. Irmãos, isso é amar como Jesus amou, morrer para as suas vontades, para fazer o bem àquela pessoa. Isso é morrer, irmãos, morrer para as suas vontades, para fazer o outro feliz, para fazer o outro bem, fazer bem ao outro. Que o Senhor nos ajude. Eu sei, querido, querida, que não é fácil amar, não é fácil perdoar, mas queira, peça essa graça a nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. De pé, queridos irmãos. Irmãos, vamos professar juntos a nossa fé. Toda a igreja. Às vezes eu fico triste quando eu vejo ali no monitor um irmão ou uma irmã com a boca fechada na hora da profissão de fé. Que triste isso, não é? Que triste. Toda a igreja, vamos professar a nossa fé, irmãos, com alegria, com entusiasmo, com fervor. Toda a igreja. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.